Hello, people! Estamos aqui em mais esse episódio do YalabaCast, o seu canal de podcast que aborda tudo sobre relacionamento com o cliente. Hoje eu tô com um convidado aqui super especial que vocês não têm noção de onde ele vai falar. E vocês verão, já saberão daqui a pouquinho. Não se esqueça de ir no canal, se inscrever, aproveita, curte, comenta e compartilha nos episódios. Vai no YouTube, no Spotify, desculpe, nós estamos no Spotify e na Apple Podcasts, as suas plataformas de streaming, caso você prefira, né, apenas ouvir enquanto você faz algumas outras atividades, nós também estamos lá. Então não esquece também de seguir nesses perfis, para a gente poder saber que toda a nossa mensagem está se conectando com você e está fazendo sentido para você. Hoje é uma experiência nova para mim, aqui também, nesse episódio que a gente vai gravar hoje, né, que a gente está aqui distribuindo para vocês hoje, que vai ser de forma remota, porque o meu convidado super especial, uma pessoa super querida, que eu pude conhecer em eventos aqui de experiência do cliente no Brasil. O meu convidado fala diretamente de Portugal e é o Alex Reis, que é consultor especializado em gestão da experiência do cliente, membro do Conselho Europeu da CXPA. E é com quem nós vamos falar durante o episódio de hoje, que já está aqui com a gente na escuta. Tudo bom, Alex? Que bom te receber aqui no canal. Obrigado, Yalabá. Olá a todos. Espero que no momento que vocês estiverem assistindo, para mim é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês para falar de um tema super gostoso, um tema que eu sou entusiasta e um tema que é super relevante para o nosso mercado, que é a gestão da experiência do cliente. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a intenção é que eu possa compartilhar com vocês, a gente trocar algumas figurinhas para melhorar ainda a vida dos nossos clientes os nossos negócios, fazer os nossos negócios mais efetivos e com maior valor percebido. Com certeza. E assim, uma felicidade poder ter aqui. A gente queria, né, gente, que esse momento fosse presencial, mas, né, a gente está aí numa certa distância para que isso pudesse acontecer e também para casar a agenda. Não acabou rolando, mas tenho certeza que vai ser rico tão quanto, com toda a sua entrega aqui pra gente. E pra gente poder dar o start nessa conversa, que eu tenho certeza que chamou a atenção das pessoas quando eu falei, né, que você é membro do Conselho Europeu da CXPA. Explica para as pessoas, porque tem gente que está dentro desse universo de Customer Experience e outras pessoas que nos acompanham aqui não conhecem, né, detalhadamente tudo que envolve esse universo. Fala um pouquinho para as pessoas o que de fato é e a relevância, esse é um ponto importante, da CXPA no mercado. Perfeito. Acho que falar da CXPA fala um pouco muito dos conceitos de gestão da experiência do cliente e experiência do cliente. A CXPA vem da sigla Customer Experience Professional Association, que é a Associação dos Profissionais de Customer Experience. É uma associação sem fins lucrativos, ela foi fundada em 2011 e ela reúne os principais profissionais de gestão da experiência do cliente no mundo. E dentro da proposta da CXPA, de disseminar e equalizar o conhecimento sobre gestão da experiência do cliente para todas as nacionalidades, para todos os países e para que as empresas tenham uma condição de entender, se desenvolver e conhecer as boas práticas de gestão da experiência do cliente. Então, dentro do conceito da CXPA, dessa associação, englobam-se diversos profissionais, múltiplos de diversos segmentos, de vários mercados, e eles têm essa troca através dessas comunidades para aprimorar ainda mais o conceito e as boas práticas de gestão da experiência do cliente dentro das organizações. Então, resumidamente, é uma associação sem fins lucrativos que se conecta com diversos profissionais a nível global. Existem conselhos por regiões, então aqui na Europa, em Portugal, tem o Conselho Europeu. No Brasil, nós também temos um conselho regional, alguns profissionais conhecidos do mercado fazem parte desse conselho regional, e o desafio da CXPA é garantir que todas as organizações e os profissionais que são envolvidos no ecossistema de gestão da experiência saibam os conceitos, saibam as boas práticas e, acima de tudo, consigam aplicar essas boas práticas dentro das organizações. Então, a CXPA ela acredita muito
no poder da comunidade, no poder do desenvolvimento humano para garantir que os profissionais consigam entregar boas experiências para os clientes e as empresas também consigam entregar uma gestão da experiência do cliente aprimorada para os clientes, e assim é um ecossistema sadio, onde todos ganham, gera valor percebido para a organização e gera valor percebido para os clientes. Sim, não, ótimo. É uma forma de trazer também, né, à vista ali das pessoas, uma clareza, vamos dizer assim, sobre um padrão que se eleva para uma excelência de promoção de boas experiências e de validação, principalmente, das informações. Porque a gente vem numa era que nós estamos ali com uma chuva de informações, né, por todas as redes e agora por inteligência artificial, onde tudo fica muito mais acessível e a produção dessas informações mais aceleradas, e acredito que é uma forma de ter um resguardo sobre uma base, sobre pilares conceituais e de práticas para que possa de fato as coisas acontecerem, né, para que vejam como é uma coisa que é séria, é uma coisa que de fato impacta as empresas, impacta o público e traz resultado. Eu acredito que o cunho e o pilar ali, uma premissa para essa questão da visão de ter essa preocupação, de ter os tão profissionais também associados, é para poder gerar esse impacto nas pessoas. É essa a linha? Exatamente. E você tocou um ponto importante dessa questão da informação. Se a gente buscar no Google, no próprio Wikipédia, sobre experiência do cliente, tem mais, na Wikipédia eu fiz esse teste, tem mais de 10 terminologias distintas. Então, muita gente enxerga CX de uma forma e tem outras definições e terminologias. Então, a CXPA ela vem com essa proposta baseado nas boas práticas já aplicadas dentro das organizações, a gente precisa equalizar o conhecimento, o entendimento dos termos e como usar as boas práticas dentro do mercado, né? Então, em pleno 2024, ainda existem organizações que correlacionam muito forte gestão da experiência do cliente ou experiência do cliente a simplesmente atendimento. Aí, você faz CX? Não, eu faço. Então, você faz atendimento. Uhum. E é um pouco mais do que isso. Então, a CXPA tem esse propósito, esse papel de equalizar esse conhecimento para garantir que todos saibam quais são os conceitos, quais são as boas práticas e consigam aplicar isso no dia a dia da melhor forma possível dentro do cenário da organização. Excelente, ou seja, traz a direção realmente ali de atuação para as pessoas e para os profissionais. E trazendo para essa aplicação, né? Você é uma pessoa que estava aqui há anos já dentro desse universo, desse contexto, como conseguindo nessa linha profissional no Brasil, e há alguns meses você está na Europa. O que você já pode identificar de imediato, ou o que você já identificou de imediato entre Brasil e Europa sobre a promoção de experiência do cliente? Quem está mais avançado? Onde você vê que tem lacuna? Como é que a gente está nesse contexto? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, Alaba, porque tive algumas discussões e conhecendo profissionais aqui, especificamente em Portugal, a gente nota algumas nuances distintas na aplicação de gestão da experiência do cliente e de onde gestão da experiência do cliente parte dentro de uma organização. Então, vou trazer alguns exemplos. No Brasil, a gente tende boa parte dos profissionais de gestão da experiência do cliente, inclusive eu, tiveram uma vertente muito forte de suporte das áreas de relacionamento. Eu comecei no call center, comecei no atendimento, depois fui para a área de treinamento e projetos especiais até ir para a Customer Experience, para trabalhar com gestão da experiência do cliente. Aqui, por exemplo, em Portugal, já muda um pouco. Boa parte das empresas que começam a falar de gestão da experiência do cliente, elas ou derivaram das áreas de marketing, os profissionais de Customer Experience, ou em alguns cenários das áreas de controle de garantia de qualidade. Então, são algumas nuances diferentes do nosso cenário. Existe também o aspecto cultural, que é importante frisar. Então, há uma diferença na forma de se relacionar, e isso se deve muito à cultura, como o português lida com os processos, lidam com os procedimentos, lidam com o relacionamento com os clientes. Então, há algumas diferenças
Em um resumo geral sobre as principais diferenças, nós, brasileiros, acabamos por ter esse calor nas nossas relações, então isso facilita para que nós possamos nos adaptar um pouco mais à realidade do cliente. Em comparação a Portugal, a cultura faz com que o português siga bastante os procedimentos e não consiga, talvez, fazer o que nós fazemos, que é aquela questão da flexibilidade dentro de um parâmetro ou regra. Então, acho que, resumindo essas principais diferenças, acho que entra um pouco essa questão do relacionamento, a cultura muito forte, e também de onde começa a falar de CX, de onde esses profissionais acabam vindo. Então, num contexto geral, Portugal tem bastante oportunidade para aprimorar a gestão da experiência do cliente. Quem acaba fazendo um pouco mais e conhecendo um pouco mais das práticas são as empresas de médio e grande porte, mas no contexto geral, como um todo, existe bastante oportunidade nessa questão também voltada para o relacionamento com o cliente, porque Portugal é um país turístico, então ele recebe inúmeros turistas, então a prestação de serviços faz com que também se olhe para relacionamento com o cliente com bons olhos, porque é uma das grandes fontes de receita que o país tem. Sim, não, e excelente essa sua consideração, que daí me traz para analisar num outro ponto, né, que você até colocou pela parte cultural, até nós, naturalmente, aqui no Brasil, nós já somos pessoas que gostam de conexões, que gostam de se relacionar ali, né, um com o outro, criar amizade, de trocas de conversas. E me fez até lembrar que numa oportunidade, eu assisti uma palestra do Ian Golden, né, que traz muito sobre isso também, um dos grandes precursores, dele dizendo que o Brasil, né, naturalmente teria uma potência a desenvolver isso, porque é um país completamente emocional, que gosta de abraçar, gosta de ter essas conexões humanas. E falar um pouco da experiência do cliente é você compreender o outro, é você conhecer o outro e ter essas relações construídas. Você, nessa sua ótica, né, considerando esse ponto, acredita que a gente consegue ter aí uma facilidade, e aí talvez entre em contrapartida um outro ponto que seria estruturações, que talvez na Europa tenha-se um pouco mais solidificado, mas para essa promoção a gente tem essa prática de repente melhor e um pouco mais natural, e se juntar com esse cunho que geralmente, né, já é dos perfis europeus de realmente acompanhar, de ter aquela coisa processual, de seguir, etc., a gente realmente consegue somar e vai sair na frente num país que realmente realiza isso? Eu acredito que sim, e acho que um ponto provocativo aqui também, Ala, para falar sobre esse tema, é que dentro do contexto que nós brasileiros estamos, nós fazemos isso muito bem, mas em alguns cenários, vou dizer, não para dizer a sua grande maioria, a gente faz isso de uma forma mais empírica, que é o quê? Eu faço porque eu tenho o dom e eu tenho a facilidade e o soft skill e o comportamento que me favorece a conduzir as coisas desta forma. Uma vez que eu consigo entender por que eu faço o que eu faço e agir de forma intencional, aí sim eu acredito que nós, dentro do ecossistema de gestão da experiência no Brasil, vamos fazer essa virada de chave. Porque no contexto em que grande parte das empresas estão, nós ainda atuamos em gestão da experiência do cliente de uma maneira reativa. O cliente reclama, existe uma dor na jornada, existe um feedback negativo ou um detrator na pesquisa de satisfação, nós vamos para lá, mexemos na jornada, trazemos as iniciativas, corrigimos a rota. Mas falando de uma experiência e uma jornada e um design intencional, olha, agora nós corrigimos a rota, corrigimos os pontos de dor e vamos desenhar experiências e jornadas intencionais, ou seja, quando o Alex passar por esta jornada, eu quero que ele sinta esta emoção, eu quero que ele tome esta decisão, e a decisão que o Alex tomar dentro dessa jornada que eu intencionalmente desenhei, vai gerar o valor percebido para a organização através do número financeiro XPTO. Então, acho que o ponto de virada para a gestão da experiência do cliente, principalmente para o cenário brasileiro, está em a gente deixar a parte reativa, vamos dizer assim, não que ela não vai deixar de existir, porque
Sim. Os bugs e os erros vão continuar acontecendo, mas começar a olhar a gestão da experiência do cliente de forma estratégica e intencional. Porque eu sei o que eu estou desenhando e eu sei qual é o sentimento que eu gostaria que o cliente sentisse naquela interação que eu designei. Ótimo. Não, ótimo, super concordo com você. Eu acredito que, como você bem sinalizou, né? Até porque as empresas que estão já com esse olhar, né, de ter essa preparação, de ter esse alinhamento interno, de olhar essa construção como algo estratégico, porque é algo que vai trazer esse retorno financeiro, obviamente, para a empresa, né? Estamos falando de negócios aqui, então a gente tem que trazer isso aqui de como relevância, porque não se trata apenas numa promoção de experiência porque você quer promover, ou porque todo mundo está fazendo, porque o mercado está caminhando para isso. Não, isso precisa estar alinhado com o seu objetivo de negócio, isso precisa estar alinhado com a sua estratégia de negócio e o que, que você quer extrair daquilo. Uma coisa está atrelada à outra. E aí eu acredito que entra nessa parte intencional. Essa palavra para mim foi aqui bem com bastante sentido, porque entra a intencionalidade. Esse ponto da intencionalidade ele é importante porque o que acontece com as organizações, na maioria das vezes, elas veem a vantagem competitiva como estratégia de ser o menos pior do que o meu concorrente. E dentro desse contexto de gestão da experiência do cliente, por que eu vou fazer o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho melhor do que o meu concorrente faz, e esse pouquinho melhor vai me diferenciar dele, vai ser a minha vantagem competitiva. Tem até um estudo da Forrester, que a Forrester ela fala um pouco dessas previsões para a gestão da experiência do cliente futuro, que ela fala que a gestão da experiência ela tende a ter uma relevante queda. Por quê? As empresas que estão ruins, vamos dizer que o mato está alto, ela precisa resolver muita coisa, elas vão conseguir resolver o que elas precisam resolver, e quem usava essa estratégia de ser menos pior, não vai conseguir, de uma certa forma, virar a chave para fazer de forma intencional a gestão da experiência do cliente e fazer disso a sua vantagem competitiva. Então, esse é um ponto que tanto o empresário quanto as empresas precisam ver. Hoje, o que eu entrego de gestão da experiência do cliente? O meu concorrente está fazendo igual? Como que ele está fazendo? Para eu Sim. entender os cenários e também começar a atuar de uma forma mais intencional, porque a intencionalidade vai ser o diferencial competitivo, porque eu estou antevendo as situações e estou fazendo isso sabendo por que eu faço, e não Sim. simplesmente porque meu concorrente está fazendo. Exatamente, que é o que, por vezes, grande parte conduz e age justamente por isso, né? Não, se meu concorrente que entrega a mesma solução que eu está realizando isso, quero fazer também. Só que você não vê, né, estratégia para aquilo, você não é intencional, você não vê a maturidade do seu negócio, se está preparado para aquilo ser inserido, e por vezes aquilo dali pode te prejudicar ao invés de te beneficiar, né? Isso sendo uma coisa bem clara. E trazendo nessa linha que a gente está falando sobre a questão de vantagem competitiva, Alex, né? A gente. Customer Experience não é atendimento. Sabemos disso. Não é só. O atendimento ele está dentro dessa experiência porque é um ponto de contato do cliente. E aí, a gente vem de uns tempos, né? Vamos colocar anos anteriores, que atendimento ele não deveria e não era um diferencial. Então, Alex, a gente pode dizer que hoje, né, com essa questão de ser intencional e ser estratégico, as empresas cada vez potencializarem, porque vamos pensar que o atendimento, ele é um grande meio de você criar as relações. E o que as pessoas querem hoje é realmente se relacionar com as empresas, com as marcas, porque elas não veem a marca. Elas querem ver até quem são aquelas pessoas, né? Quem é que está por trás dessa marca? É um negócio de pessoas para pessoas. Quem for estratégico nessa potencialização de cada vez mais focar numa entrega de atendimento de excelência, aí ela pode considerar e ter o atendimento como um diferencial e uma vantagem competitiva? Com certeza. E isso vai muito conectado com a competência de estratégia de gestão da experiência do cliente. Quando a gente fala da estratégia, a gente vai falar de o que nós vamos fazer, qual é o nosso plano para sair de ponto A para ponto B. Esse é o nosso objetivo é sair de ponto A para ponto B. Quando a gente fala de estratégia de gestão da experiência do cliente, a gente está dizendo o seguinte: nós queremos que o nosso cliente se sinta de forma e tenha essas emoções toda vez que ele interaja conosco, e a percepção dele, e aí é bom frisar isso, porque
CX é a percepção do cliente. O que a empresa Sim. faz é a gestão da experiência do cliente. Então, Uhum. na estratégia, a empresa define, olha, eu quero ser reconhecida por esses atributos, por essas características, e quando o cliente se relacionar comigo, ele vai perceber os meus atributos, os meus valores nos comportamentos da minha organização, Sim. seja nos meus colaboradores de atendimento, seja nos meus vendedores, seja na comunicação. Então, a estratégia de CX bem elaborada e bem executada permite com que a empresa, ao dizer que ela é inovadora, o comportamento que se relaciona ao atributo inovação precisa ser visível ao cliente na interação. Se a Uhum. empresa diz que ela é ágil, dentro dos valores e dos atributos de marca, Sim. ela precisa representar isso uma vez que o cliente entra em contato no atendimento e ter agilidade, de fato. Então, Uhum. dentro da estratégia, a estratégia precisa conectar esses valores e a visão da organização para a gestão da experiência do cliente e transformar isso em comportamentos. E aí o atendimento e as áreas de suporte são a porta de entrada, né, para o cliente quando ele precisa de apoio, quando ele precisa de atenção. E o cliente precisa perceber esses comportamentos e quem está na ponta precisa saber qual é a importância, qual é o papel dele dentro da execução da estratégia de gestão da experiência do cliente. Sim, e assim, muito bom essa forma clara como você extraiu e trouxe isso, e me faz alinhar a um outro, para mim, que é um grande. Como é que eu posso colocar? A grande base para que a experiência possa ser gerida, porque você sinalizou bem a questão dos valores empresariais, que é a cultura. Para mim, a cultura do negócio é ela que vai reverberar toda essa entrega de que de fato pode acontecer. Porque até isso também são dados que as empresas com cultura geralmente, habitualmente forte, porque daí entra de fato, né? Como você bem sinalizou, se eu tenho como um princípio ali, um valor, a agilidade, cara, isso precisa estar claro na minha entrega. Isso precisa reverberar para as pessoas que atuam, elas vão entregar agilidade. E, ou seja, na percepção do cliente, a percepção dele vai ser de que eu sou uma empresa ágil. Então, é a minha cultura, que ela é tão forte e tão solidificada, que ela reverbera e ela impacta isso. O que potencializa, traz muito mais resultados para dentro das empresas. Na sua concepção, você acredita que grande parte das empresas ainda tem falha nessa estabilidade para promoção de experiência ou para de fato conseguir promover isso de uma maneira com eficiência, porque não tem uma cultura talvez tão bem definida ou tão clara, ou que de fato seja forte, porque ser forte é líder e colaborador andando junto, porque senão a cultura não funciona. Esse ponto é interessante, porque tem uma questão cultural, mas tem uma questão que vai muito da comunicação e como a comunicação é feita. E esse é um ponto interessante, porque se você for olhar para a gestão de projetos, um dos pontos que o PMI fala sobre projetos é que se não há comunicação e a falta de comunicação é o que mais afeta a execução de projetos. Se você olhar para a agilidade e nas abordagens, nas múltiplas frameworks e abordagens do ágil, fala-se de comunicação e a ausência da comunicação, o quanto ela impacta a geração de valor nas entregas em agilidade. Se você olhar para a gestão da experiência do cliente, a falta de comunicação, ela afeta toda a entrega e toda a execução de uma gestão da experiência do cliente efetiva. Por quê? Se as pessoas não sabem o que elas têm que fazer, se elas não sabem onde elas estão e o que elas representam dentro da estratégia, como eu vou conseguir engajar essas pessoas para dizer para elas, você precisa colocar o cliente no centro. Mas o que eu ganho com isso, primeiro? Segundo, como que eu faço isso? Terceiro, quais são as ferramentas que a empresa me dá para eu fazer isso que vocês estão me pedindo? E Uhum. quarto, por que nós temos que fazer isso? Por que eu tenho que colocar o cliente no centro? Qual é o benefício disso? Então, eu acho que, além da cultura, né, tem essa questão da comunicação. E essa comunicação vai muito, na minha concepção, da falta de estratégia do negócio.
E aqui a gente está falando de empresas que olham para o seu business e não conseguem ter uma definição de onde ela quer estar, qual é os passos que ela precisa seguir para sair de ponto A para ponto B. E aí eu vou citar uma frase do Lewis Carroll, do filme do livro e do filme do País das Maravilhas, que diz o seguinte: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, acho que tem uma questão de planejamento e uma questão de estratégia muito forte também conectada a isso, e a comunicação dessa estratégia, a comunicação dessas ações para garantir que todos estão na mesma página. Excelente, porque esse ponto da comunicação e até exatamente como você bem sinalizou, né? Tipo, o que é, né? Por que ter o cliente no centro? Qual a relevância disso, né? Como eu faço isso? Como eu conduzo isso? Esse é um ponto primordial porque, volto a dizer uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar aqui no canal e nos episódios. A liderança tem um papel determinante para que essa construção e a promoção de excelência, de uma boa experiência do cliente aconteça. Por quê? É a liderança que deve ter isso claro, que nós aqui, que você bem sinalizou, e que ela direcione a equipe, compartilhe com a equipe, para que isso realmente possa ser realizado, possa ser executado. Porque se você não sabe o porquê, para quem e o como, você fica perdido naquilo, você não se envolve. Começa por aí. Porque eu acredito que o comprometimento, ele acontece muito mais quando você se sente pertencente naquilo, naquela construção, naquela entrega, quando você vê a relevância. Foi como você falou, né? Por que eu devo me preocupar de ter o cliente no centro? Qual é o impacto que isso traz para mim? Né? Para essa função que eu faço, qual a diferença? Se eu tratar dessa forma ou não tratar dessa forma? E isso cabe à liderança nessa construção. A liderança nessa comunicação, a liderança nesse alinhamento. Então, essa que daí a linha pelo que eu trago e que é a tese do que eu falo, que é justamente essa construção de dentro para fora e que é esse papel das pessoas ali dentro dos negócios. Porque a gente está falando de uma promoção que vai impactar da porta para fora, que é a percepção do cliente, mas, cara, tudo isso começa ali dentro. Se não tiver tudo isso pautado que você sinalizou, essa experiência não vai acontecer. Ou estou vendo errado? De forma alguma. O ponto que aqui, às vezes, a gente entende que gestão da experiência do cliente é o acaso. Olha, Deus vai abençoar, os astros vão conspirar e o cliente vai ser bem atendido e vai voltar e vai comprar de novo. E não é assim. A gente pode pressupor e talvez agir dessa forma, de uma forma mais empírica e mais do acaso conduzir as coisas. E aí volto um pouco no que eu falei no começo. Precisamos pensar em gestão da experiência do cliente intencional e não sazonal e ocasional e não sei por onde isso aconteceu. Olha, o número aumentou, mas eu não sei por quê, como, o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Eu sinalizo esse ponto por conta dessa mudança que nós precisamos provocar dentro das organizações. Não podemos pensar que o acaso vai ajudar as coisas a acontecer. A gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo. Concordo total, Alex. E aí vem do ponto que você sinalizou, é o planejamento e a organização. Porque tudo isso é construção. Tudo isso é um plano de desenvolvimento que você coloca ali, atrelado ao seu, né, à sua execução de processos internos, a esses processos serem estratégicos, né, as abordagens serem estratégicas, para que de fato você tenha isso claro. Então você vai ter uma clareza daquilo que você vai agir, você sabe, cara, essa ação vai ocasionar essa reação e diante dessa percepção, o resultado, o impacto que vai nos trazer é isso daqui. Então isso precisa ser claro. E trazendo dessa narrativa que a gente está abordando aqui até então, o que você olha para esses próximos anos aí, ou até com esse impacto, eu não sei como está aí na Europa, sobre a aplicação e a utilização da AI dentro desse universo? Qual está sendo a sua concepção diante disso? Ou o que isso já tem trazido? De repente, se aí já está mais avançado do que aqui, o que você já consegue observar? Acho que esse é um ponto interessante e falar de IA está super relevante, né? Tá dentro da pauta de praticamente tudo que a gente vai tudo no mercado. Falar de IA, do mercado, IA no marketing, IA em CX, IA em liderança, IA em RH. E
eu tenho uma abordagem tanto para a IA, quanto para a tecnologia, quanto para a omnicanalidade. Então, a IA era o antigo omnichannel que a gente falava há uns anos atrás, que ainda se fala, tem lugares que ainda se fala de omnicanalidade, omnichannel. Eu entendo que a IA ela é meio para garantir que a gente consiga facilitar e escalar as coisas. Sim. Um ponto que talvez a gente não se toca quando vai falar da IA, e talvez é uma situação que precisamos olhar, na verdade são dois pontos. Primeiro é acreditar que a IA vai salvar o mundo e vai resolver todos os nossos problemas, que ela não vai, porque ela é um meio Sim. para Ela não escalar. trabalha sozinha. Ela pode ser uma inteligência, mas ela não trabalha sozinha. Exatamente. E o outro ponto está nessa questão do processo. A IA é lógica, o ser humano não. Nós somos variáveis, nós temos emoções, nossas emoções são complexas, as experiências são subjetivas, são holísticas, e a IA, para ser aplicada da forma correta, ela precisa de processos, ela precisa de dados. Então, eu vejo, às vezes, muitas empresas falando, não, eu vou usar a inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente, mas ela não tem uma base de dados dos próprios clientes atualizada, estruturada, confiável. Por quê? E como que a IA vai resolver isso? Não Sim. vai, porque a empresa não tem um processo claro, a empresa não tem uma estruturação de dados clara, a empresa não sabe o que acontece com o cliente, porque ela peca em coisas que, para a IA potencializar da forma positiva, Sim. não tem essa base estruturante. Então, eu vejo a IA como facilitadora, como meio para escalabilidade e facilitar a vida das organizações e a vida dos clientes, mas para fazer isso, a empresa tem que saber o que ela vai fazer com a IA e ter a IA direcionando esses pontos, por exemplo, dos processos. Né? Eu vejo muito esse ponto, vamos usar a IA no chatbot. Ok, mas se o chatbot não é resolutivo com APIs de microserviços dos teus sistemas, para que o cliente consiga fazer a execução daquela determinada linha ou daquele pedido que ele faria para um humano pela IA, não vai resolver. A IA vai ser só uma conversação. Então, eu acho que tem esse ponto de fazer o dever de casa. O que eu preciso estruturar dentro da minha organização para que, tendo isso estruturado, a IA venha e me ajude a escalar e potencializar isso. Por quê? A IA, ela é lógica. Não, muito bom você trazer para essa questão de a gente colocar à tona para que as pessoas realmente tenham claro isso, que ela não vai fazer essa entrega, que não é ela quem vai potencializar o resultado, que não é ela que vai fazer com que, né, a experiência do seu cliente seja boa, porque pelo contrário, se mal utilizada, como você trouxe até o exemplo da IA, né, no chatbots, etc., se a gente volta pro deverzinho de casa, se você não tem uma estruturação de processos, se você não tem processos ali, né, os fluxos dos processos bem desenhados, claros, se você não conhece qual é a jornada, o que o seu cliente vai percorrer, quando você vai tentar criar isso para um chatbot o uso da IA, você vai estar trazendo mais confusão do que solução. Que é o que hoje, pelo menos eu, já passei por algumas experiências dessa dentro do mercado, entendeu? Por mais, ela não tem intenção. Se eu não tenho intenção, aí como que a IA vai me ajudar? Porque eu não sei para que eu vou usar a IA. Eu não tenho, ela não está inserida dentro do meu design intencional. E aí, vou fazer um parênteses, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, eu comentando sobre uma terminologia, de que, na maioria dos cenários, quando a gente não tem essa intenção, a gente desenha um termo que a gente usa no design, e é um termo chique, mas no nosso português coloquial, ele é comum, é costumeiro, então eu vou explicar para vocês. E dentro desse cenário, quando a gente não tem um plano, a gente acaba agindo com um design não intencional. Que o português coloquial, né, no nosso português popular, é a famosa gambiarra. Então, se eu não tenho plano, não tenho a estratégia, eu passo a designar designs não intencionais, ou seja, eu não sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e aí isso vira uma esquizofrenia de experiências. O cliente não sabe com quem ele fala, ele não sabe se a empresa é bipolar ou não, porque ela fala de um jeito aqui, mas
no outro canal ela fala assim, o vendedor conversa de outra forma, não há uma consistência e não há um padrão. E aí o cliente fica, mas espera, é a mesma empresa? Eu não sei se já teve essa sensação de, às vezes, se relacionar com uma empresa que você, num canal, você fala, não, é ótimo, é a cara da empresa, mas no outro eu não sei quem é essa pessoa. São Sim. empresas distintas dentro da mesma empresa. Sim. Exato. E aí é o que transparece, né? E na verdade o que fica pra gente como cliente que gera uma descredibilidade total da empresa. Porque foi o que você falou. Você tem uma experiência e você tem um tipo de conexão com um contato, né? Se de repente pelo WhatsApp você tem uma comunicação, quando você chega no telefone você tem outra. E aí você fala, cara, será que eu tô falando com a mesma empresa? Ou as próprias pessoas lá, tipo assim, gera uma confusão, foi o que você falou, gera uma confusão pro cliente e é naquele ápice do tipo, do eu vou fazer e não tem tão claro do porquê eu estou fazendo. E isso, você falando do lance da gambiarra, né, é o que eu me lembrei aqui. A gente precisa, as empresas, né, de fato, e felizmente também tem diversos profissionais assim, né, como a gente que está no mercado e olha para isso e quer trazer essa relevância, que é para sair do amadorismo. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente não está falando de amadorismo, gente. Isso é, como a gente falou, isso se trata de processos, isso se trata de você ter claro quais são os seus objetivos, isso se trata de você ter claro quais são os resultados que você almeja com aquilo, isso se trata de ser estratégico e intencional. Se você achar que é ficar promovendo momentos apenas de ápice de alegria para o cliente, cara, isso não vai te sustentar. Não é isso. E é esse o sentimento que eu acredito que a gente tem aqui, que é o que a gente vem trabalhando para trazer essa clareza para as pessoas, né, para os profissionais, vamos dizer assim, e empresas. Exatamente. Esse ponto é importante a gente frisar porque a empresa ela vive de geração de valor, seja o valor tangível ou o valor intangível. O cliente se relaciona com a empresa por conta do valor que a empresa gera para ele através do objetivo funcional que ele atinge naquela relação, usando o produto ou serviço. Uhum. Então, não tem como a gente falar de gestão da experiência do cliente se não falar de geração de valor para ambos os lados, seja para o cliente e para a organização. E aí, o desafio de um profissional de CX é equilibrar esses dois lados. Por quê? Ele precisa, através do desenho intencional das experiências para o cliente, gerar valor percebido para que o cliente se sinta satisfeito e com essa satisfação ele tenha comportamentos de recompra, comportamentos de indicação, comportamentos de aumento do seu valor na base de clientes, seja pelo share of wallet, seja por comprar upsell e cross-sell, por exemplo, e para a organização essa equação precisa funcionar também. Como? Através da gestão da experiência do cliente, eu preciso ter mecanismos para aumentar a receita da organização, reduzir o custo operacional, reduzir os riscos, mitigação de riscos, seja reputacional ou regulatório, reduzir os possíveis cancelamentos e juntar isso para que gera o valor para a organização, gera o valor para o cliente, o equilíbrio ele acontece. O que às vezes a gente peca é de vamos agora olhar para a experiência do cliente e vamos resolver tudo para o cliente, mas sem considerar o que nós vamos entregar para a organização. A gente precisa considerar a organização, porque é a organização que sustenta essa valor, relação. Então, esse equilíbrio. Excelente. E por quê, né? Porque aí entra o cunho de observar e de desmistificar de que experiência do cliente, você promover uma boa experiência para o seu cliente, é você fazer exatamente o que ele quer. Não se trata disso, né? Por vezes, ainda há esse pensamento de acreditar quando você fala de experiência, porque tudo que o cliente, da forma como ele deseja, como ele quer que seja feito, no tempo, é tudo sim que você vai dizer. Não é assim, porque como você bem sinalizou agora, existem pontos por parte da organização que devem ser considerados e tem que estar pautado nessa relação. Essa relação, ela tem que ser de equilíbrio. Porque se ela não for de equilíbrio, em algum dos polos, isso não vai acontecer. E aí, a pessoa que olha para a experiência do cliente é a pessoa que tem que manter isso equilibrado. Porque em algum momento, senão, a gente vai ter ou uma falta de credibilidade pelo fato do cliente, que ele vai te trocar pelo concorrente, ou pela da empresa, que vai começar a ter prejuízo. Sim. E aqui ela há um ponto em que
dói para a gente, como profissional de CX, falar, mas é necessário falar. A gestão da experiência do cliente não significa que ela vai ser única para todos os clientes. Através dos dados que eu tenho da organização, eu preciso ter condições de personalizar a experiência baseado no que vai gerar talvez mais valor para o negócio. Então, por exemplo, é factível eu tratar um segmento de clientes que tenha um ticket médio 10 vezes a mais do que um segmento de clientes que tem um ticket médio mais baixo? Não, para essa, e aí por isso que o design intencional e a gestão da experiência do cliente intencional, ela tem essa visão de negócio. Para os clientes que são mais rentáveis, eu preciso ter experiências personalizadas para que aumente a rentabilidade deles. Exato. Para os clientes que talvez não são tão rentáveis, eu vou ter experiências dedicadas para eles, mas não iguais a dos que são os clientes mais rentáveis. E digo mais, dependendo da situação, e aí esse é um ponto de dor para nós profissionais de CX, porque a gente tem apego aos clientes, tem clientes que, se eles não forem rentáveis, o melhor cenário, o cenário mais transparente é que a gente deixa de fazer negócio com eles. Por quê? Eles não se conectam à geração de valor que a empresa faz. É difícil falar disso, Sim. Mas é necessário. Por quê? No design intencional e na gestão da experiência do cliente intencional, eu tenho a capacidade de olhar os dados e fazer essas leituras e dizer, olha, a personalização vai acontecer e ela vai acontecer de forma intencional, baseado nos números e nos dados que eu tenho e na relevância que isso vai trazer para o meu cliente, para o meu negócio. Alex, é porque você tá longe. Porque se você estivesse aqui no estúdio, eu ia te dar um abraço agora, entendeu? Por essa fala. Porque é a forma como que eu vejo e é a forma como eu olho isso. Que tem que ser estratégico, cara. Isso é para dar resultado. Não, sabe, porque por vezes é muito na questão de olhar como se fosse somente um mundo encantador, mas não, isso daí precisa ser claro. Você precisa ter isso para você de uma forma que você vai conduzir o seu negócio. Então, obviamente, se eu tenho sim esse topo, né, de acordo com segmentações, e as empresas geralmente fazem essas estratégias de acordo com o seu alinhamento, né, mas vamos colocar pela questão ali de ticket, enfim, ou de LTV. Se eu coloco aqui, eu tenho um cara no top-down, que, poxa, é um cara que tem uma rentabilidade para mim muito maior, cara, com esse cara, né, eu vou conduzir essa relação, esse contato com ele de uma forma realmente muito superior do que se eu tiver numa máxima base. Que talvez, sei lá, para uma base, para uma massa, vai ser um disparo de um e-mail. Cara, para esse cara eu vou passar a mão no telefone e eu vou ligar para ele. E conduzir, de repente, qualquer necessidade que ele tenha, que é o que uma área de CS, por exemplo, que está dentro da parte de experiência do cliente, por vezes eles atuam fazendo esse direcionamento. Isso é ser estratégico, é você visar o resultado. Se esse cara me traz mais resultado, é um cara que traz uma representatividade forte para o meu faturamento, cara, eu tenho que potencializar a relação com ele sim. A gente tem que entender que experiência do cliente, gente, é business. Tá? É business. E Alaba, complementando esse ponto que você trouxe, eu estive no evento de liderança da CXPA, agora em maio desse ano, nos Estados Unidos, e o tema que falou-se bastante sobre gestão da experiência do cliente, trazendo o CX como disciplina de negócio. CX precisa ser uma disciplina do negócio, não é de uma área, é de toda a organização. E quando a gente fala de disciplina, disciplina tem método, disciplina tem rituais, disciplina tem constância, disciplina tem recorrência, disciplina tem objetivos claros, metas claras e acompanhamento desses resultados. E aí tem um estudo da Walker com a CXPA que ele fala exatamente, fizeram uma pesquisa com profissionais globais de CX para entender o quanto as organizações enxergam CX como disciplina de negócio. Esse número chegou, dentro dessa pesquisa, em 66% desses profissionais que foram entrevistados, afirmando que as suas organizações, de fato, enxergam CX como uma disciplina de negócio, como uma vantagem competitiva para se diferenciar dos seus concorrentes e como uma disciplina para perenidade e sustentação do negócio, porque sem o cliente não tem negócio. Sim, total. E a gente falando então já aqui, né, considerando aqui, trazendo essa ótica de alinhamento que nós estamos, dessa premissa de quão isso é importante e necessário,
O que você, né, o profissional, e dentro dessa gama, e dentro de estar vivendo até numa experiência, né, de contexto ali diferente, para alguém que está ouvindo agora e falar, putz, não era esse o olhar que eu tinha, não era assim que eu estava considerando, não era essa a minha ótica. O que é a primeira coisa que essa pessoa tem que parar e fazer para ela ser intencional e estratégica, considerando isso que a gente acabou de narrar agora? Eu gosto de usar um frame que a gente usa no design, usa em processos de conhecimento, que trabalha com informações, objetivos e atuações. E aí, dentro desse frame, a gente usa esses 3 pilares para fazer uma retrospectiva e fazer uma prospectiva. Olhando para o cenário que eu estou hoje, vamos fazer uma retrospectiva da minha gestão da experiência do cliente dentro da organização. O que eu tenho no âmbito de informações? O que eu tenho sobre CX aqui? Então, quais são as informações que conectam com o que eu faço de gestão da experiência do cliente nesse momento? Perfeito. Definido as minhas informações na minha retrospectiva, eu vou olhar os meus objetivos. Essas informações se conectam com quais objetivos? Por que nós, com base nas informações que eu tenho aqui, e essas informações juntam-se mercado, juntam-se voz do cliente, juntam-se processos dentro do âmbito da informação? A informação vai ser um pouco mais macro, vai ser um pouco mais ampla. Uhum. A partir do momento em que eu saio das informações e passo para os objetivos, eu vou olhar essas informações pela ótica de qual é o resultado que isso vai gerar. E dentro desse resultado, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? O que deveríamos, o que está acontecendo aqui? Qual que é o indicador que conecta com essas informações que eu coletei aqui do meu diagnóstico? Feito os objetivos, eu entendi os resultados que isso geram, eu vou olhar para as minhas atuações. Quais são os comportamentos que estão acontecendo vinculados a esses objetivos, vinculados a esses resultados? Informações, objetivos, atuações. Fiz um diagnóstico, fiz uma retrospectiva. Uhum. Beleza. Estou satisfeito com isso? Não estou satisfeito. Eu vou fazer o processo futuro. Partindo do meu diagnóstico de informações, objetivos e atuações, olhando para a gestão da experiência do cliente, quais são as novas atuações e comportamentos e ações que eu gostaria de ter a partir de agora, olhando para o futuro? Fiz um D, agora eu vou para o para. Feito isso, em cima das minhas atuações, eu vou olhar os meus objetivos. Fazendo isso que eu estou querendo que seja feito, essas ações, qual é o resultado que eu gostaria de alcançar? Quais são os indicadores que eu gostaria de obter? Quais são os resultados que eu gostaria de ter dentro desse cenário? Conectando com as informações para sustentar a minha visão futura. Olha, eu quero esses comportamentos, porque esses comportamentos vão trazer esses resultados, e esses resultados se conectam com as informações que mostram as tendências que estão acontecendo e mostram como eu vou me diferenciar na minha gestão da experiência do cliente. É uma ferramenta simples, eu confesso para você que eu uso ela para tudo praticamente. Sim. Mas é uma ferramenta super simples que você consegue fazer um diagnóstico de D para onde você quer ir. Estado atual para estado desejado. E aí, fazendo esse exercício, você consegue ver o que nós chamamos de gap de experiência. Olha, para sair de ponto A para ponto B, eu vou precisar andar 5 quilômetros. Ok, então eu sei para onde que eu vou. Eu tenho essa clareza. Clareza. Acredito que essa seja a palavra que traduza justamente para que a pessoa consiga, né, definir ali o como agir e o que ela deve fazer, ela ter clareza, como você bem sinalizou, né? Se a gente pudesse sintetizar, é onde estou, como estou, mas onde quero estar e como quero ser visto, né? Se a gente pensar numa credibilidade de empresa, poxa, como é que eu quero que a minha reputação seja realmente aqui dada de mercado? Como é que eu quero que a minha marca esteja no mercado? Cara, eu preciso fazer esse depara e é identificar justamente o que eu preciso promover. É eu melhorar e estruturar melhor os meus canais de atendimento? É eu ter alinhado que a entrega, né, seja única para que as pessoas, independente dos canais que ela utilize, todos eles se comuniquem, todos eles entreguem uma mesma mensagem porque é o que deve, ou seja, todos eles expressem a cultura da empresa? É isso que tem que acontecer. Acredito que, de fato, é o que vai fazer com que as pessoas então se organizem, se preparem e, de fato, comecem a fazer
a experiência do cliente se valer na prática. E trazendo para essa parte de experiência do cliente e tendências para isso, o que você considera, Alex, na sua concepção e na sua visão, né, e já de estudos para projeções futuras, o que você considera aí como grandes tendências e principalmente, né, das tendências no geral e de principais ações que uma corporação vai precisar agir dentro desse mercado para realmente ter isso solidificado na entrega dela? Tipo, realmente essa empresa é uma empresa que entrega a experiência do cliente. Realmente é uma empresa que promove e faz o Customer Experience. Acho que eu poderia dizer que a ação e a palavra e a ação está na consistência. O cliente, ele vai garantir a sua lealdade, a sua confiança naquilo que ele enxerga como consistente. E esse, na minha visão, é o santo grau para gestão da experiência do cliente dentro de uma organização. O que eu faço, e aí isso pode ter a consistência ruim, eu sou ruim todas as vezes, então toda interação, a experiência é ruim. Eu sou ruim mesmo. Assume, né, que tá ruim mesmo. Uma vez ruim, sempre ruim eu sempre hei de ser. Isso é um tipo de consistência. Sim. Mas eu acho que esse desafio de ser consistente, então se eu estou intencionalmente dizendo que eu vou ser bom, ou que eu vou satisfazer, ou que eu vou atender às expectativas, eu vou precisar entregar essa consistência. Por quê? O cliente, ele, por conta da alta informação e a carga de informação que ele tem, a tecnologia democratizando as informações, o cliente está ficando mais desconfiado. E aí não dá para ter uma incoerência por conta da inconsistência das experiências que a gente entrega. Lealdade, confiança, e aí quando a gente fala de lealdade, tem a lealdade emocional e a lealdade comportamental. Eu sou apegado àquela marca, mas eu também posso dizer que gosto da marca, mas ir para o concorrente, porque o concorrente está pagando mais barato, mas eu gosto da marca. Sim. E tudo bem. Então, tem essa questão da consistência para garantir que não haja incoerência entre discurso e prática. Porque o cliente, e nesse cenário de... Eu vi um estudo, eu até compartilhei isso no fórum de líderes, um estudo do Banco Mundial, e o Banco Mundial trouxe os 10 principais riscos, e os riscos para a humanidade, e a desinformação e o chamado fake news estava num dos riscos que o Banco Mundial colocou como inerentes para a humanidade nos próximos 2 anos. Caramba. Então, cada vez mais, por conta da quantidade de informação que a gente tem, cada vez mais está difícil confiar na fonte da informação e ter esta confiança. Então, acho que o ponto de virada para as organizações é conseguir manter a sua consistência para o que você promete, você entrega. Por quê? É sobre isso. Se eu prometo algo, eu preciso cumprir, é básico. Exato. Então, dentro desse cenário, a consistência das experiências que são designadas vai te fazer não ser incoerente na proposta de valor da tua marca. Acho que esse é o ponto principal. Porque eu poderia falar de tecnologia, poderia falar de tendências de produtos e de novas economias, mas Sim. Ainda assim, frente à tecnologia, frente aos processos de produtos, estamos falando de pessoas, e pessoas exigem e querem se sentir seguras nas relações. Ninguém gosta de sentir, olha, eu fui tapeado, eu fui enganado, eu não tenho segurança de fazer negócios com essa empresa. Então, acho que a consistência garante esta credibilidade, essa confiança do cliente. Total. Porque é o que você falou, né, do alinhamento do que eu realmente coloco ali na minha prática de cultura, como eu ajo, e eu ajo porque realmente é algo que eu acredito e é algo que eu quero entregar. Não ser ápices, né? Se a gente pensar aquela coisa do sobe e desce, ser uma montanha-russa. Não, cara, é algo consistente de que, de fato, eu prezo por aquilo. Porque nisso mostra realmente uma preocupação e um profissionalismo, porque hoje o que as pessoas querem é justamente isso, cara. A gente quer que as empresas sejam profissionais. O que é ser profissionais? Que elas entreguem, né, que elas façam aquilo que elas me prometeram no momento que eu fui comprar.
É isso que o consumidor, que o cliente espera, o que ele deseja. Cara, exatamente que você me faça aquilo. É o prazo que você estabeleceu, é a qualidade que você disse que teria, sabe? É o tempo, talvez, de acompanhamento que você disse que teria nessa compra, na aquisição desse serviço, desse produto. É isso que ele quer. E aí, quando você tem uma consistência, primeiro, que se torna prática, e quando se torna prática, você já faz aquilo de forma natural, porque já está alinhado total à cultura. E agora a gente seguindo, Alex, porque a conversa vai indo, vai fluindo, a gente nem vai percebendo o tempo passar, mas o tempo passa, e a gente já tá seguindo aqui um pouco a caminho do nosso fim. E uma coisa que eu gosto bastante de ouvir aqui dos convidados do canal, na concepção dele, na visão, e aí eu quero saber qual é a sua, no conceito ali, pro Alex, um relacionamento de sucesso, cliente e empresa Relacionamento de sucesso, cliente-empresa, geração de valor para ambos. Nenhuma empresa deveria fazer negócios sem gerar valor para o cliente e sem gerar valor para elas. Como profissionais de gestão da experiência do cliente, a gente precisa garantir geração de valor para ambas. Relações de sucesso são relações ganha-ganha em que há geração de valor para ambas as partes. Não pode ser unilateral. Amei. Amei essa colocação e é uma coisa que eu acredito muito também, tem que ter esse alinhamento. Não é do se aproveitar pela posição que você está, mas de fato você pensar em uma forma de uma relação construída de uma forma genuína e de que é uma troca, que é uma mão dupla, né? Que vai e que volta e que ela precisa ser equilibrada. Alex, eu só quero te agradecer super pelo seu tempo, tá? Pela sua contribuição, pela sua generosidade de poder compartilhar bastante aqui o seu conteúdo, né? Comigo, que eu aprendi bastante aqui te ouvindo, e eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente também está aprendendo. Então, obrigada mesmo, que a gente possa se encontrar brevemente quando você estiver por aqui, que a gente possa realmente ter essa oportunidade, mas mesmo aqui remoto, a gente segue conectado, e eu te agradeço super por poder estar aqui comigo. Prazer foi meu, Yalabá, foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho desse tema que eu sou, como eu disse, sou entusiasta. Aproveitando, eu queria só fazer um convite. Como a gente falou no começo da CXPA, a CXPA ela vai estar, nesse momento, a gente vai ter uma premiação, né, para conhecer cases de gestão da experiência do cliente global. Então, se você que tem um case de sucesso e gostaria de se inscrever, acesse o site da CXPA, inscreva o seu case, conte a sua história, porque sua história pode ser um case para compartilhar com outros profissionais do mundo todo. Então, as inscrições vão até o dia 27 de julho, está no site da CXPA esse Case Awards. Então, eu queria convidar os profissionais brasileiros e profissionais da América Latina, quem estiver nos assistindo, Sim. Se você tem um case de sucesso, acesse o site da CXPA, se inscreva o seu case e quem sabe a tua história pode ser compartilhada, ser case de boas práticas para outras organizações e outros profissionais de CX no mundo todo. Incrível. E tipo, né, se tornar uma referência, né? Ser um exemplo para que outras pessoas possam se inspirar e conectar com aquilo que você realmente está promovendo. Alex, mais uma vez, obrigada por ficar aqui com a gente, seguir comigo. Turma, assim a gente chega ao fim, mais um episódio do Yalabá Cash, e semana que vem a gente está de volta.